Vamos soltar nosso corpo. Vamos deixar nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno. Leremos agora o Novo Testamento. Vamos ver agora um trecho sobre Jesus ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestai essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então vamos nos ungir e vamos pedir a Deus, aos espíritos protetores, que nos elevem, que nos façam pessoas boas, amorosas e felizes. Que Deus nos proteja, que Deus nos alivie, que Deus nos liberte. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Vamos soltar nosso corpo. Vamos deixar nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno. Leremos agora o Novo Testamento. Vamos ver agora um trecho sobre Jesus ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestai essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então vamos nos ungir e vamos pedir a Deus, aos espíritos protetores, que nos elevem, que nos façam pessoas boas, amorosas e felizes. Que Deus nos proteja, que Deus nos alivie, que Deus nos liberte. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora,
infinita e verdadeiramente. Amém. Vamos soltar nosso corpo, vamos deixar nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno. Leremos agora o Novo Testamento. Vamos ver agora um trecho sobre Jesus ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestai essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então vamos nos ungir e vamos pedir a Deus, aos espíritos protetores, que nos elevem, que nos façam pessoas. Vamos soltar nosso corpo, vamos deixar nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno. Leremos agora o Novo Testamento. Vamos ver agora um trecho sobre Jesus ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestai essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então vamos nos ungir e vamos pedir a Deus, aos espíritos protetores, que nos elevem, que nos façam pessoas boas, amorosas e felizes. Que Deus nos proteja, que Deus nos... Vamos soltar nosso corpo, vamos deixar nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno. Leremos agora o Novo Testamento. Vamos ver
Agora um trecho sobre Jesus, Jesus ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestai essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então vamos nos ungir e vamos pedir a Deus, aos espíritos protetores, que nos elevem, que nos façam pessoas boas, amorosas e felizes. Que Deus nos proteja, que Deus nos alivie, que Deus nos liberte. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Vamos soltar nosso corpo, vamos deixar nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno. Leremos agora o Novo Testamento. Vamos ver agora um trecho sobre Jesus, Jesus ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestai essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então vamos nos ungir e vamos pedir a Deus, aos espíritos protetores, que nos elevem, que nos façam pessoas boas, amorosas e felizes. Que Deus nos proteja, que Deus nos alivie, que Deus nos liberte. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Vamos soltar nosso corpo, vamos deixar nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno. Leremos agora o Novo Testamento. Vamos ver
Agora um trecho sobre Jesus, Jesus ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestai essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então vamos nos ungir e vamos pedir a Deus, aos espíritos protetores, que nos elevem, que nos façam pessoas boas, amorosas e felizes. Que Deus nos proteja, que Deus nos alivie, que Deus nos liberte. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Vamos soltar nosso corpo, vamos deixar nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno. Leremos agora o Novo Testamento. Vamos ver agora um trecho sobre Jesus, Jesus ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestai essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então vamos nos ungir e vamos pedir a Deus, aos espíritos protetores, que nos elevem, que nos façam pessoas boas, amorosas e felizes. Que Deus nos proteja, que Deus nos alivie, que Deus nos liberte. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Vamos soltar nosso corpo, vamos deixar nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno. Leremos agora o Novo Testamento. Vamos ver
Agora um trecho sobre Jesus, Jesus ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestai essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então vamos nos ungir e vamos pedir a Deus, aos espíritos protetores, que nos elevem, que nos façam pessoas boas, amorosas e felizes. Que Deus nos proteja, que Deus nos alivie, que Deus nos liberte. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Vamos soltar nosso corpo, vamos deixar nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno. Leremos agora o Novo Testamento. Vamos ver agora um trecho sobre Jesus, Jesus ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestai essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então vamos nos ungir e vamos pedir a Deus, aos espíritos protetores, que nos elevem, que nos façam pessoas boas, amorosas e felizes. Que Deus nos proteja, que Deus nos alivie, que Deus nos liberte. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Vamos soltar nosso corpo, vamos deixar nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno. Leremos agora o Novo Testamento. Vamos ver
Agora um trecho sobre Jesus, Jesus ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestai essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então vamos nos ungir e vamos pedir a Deus, aos espíritos protetores, que nos elevem, que nos façam pessoas boas, amorosas e felizes. Que Deus nos proteja, que Deus nos alivie, que Deus nos liberte. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Vamos soltar nosso corpo, vamos deixar nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno. Leremos agora o Novo Testamento. Vamos ver agora um trecho sobre Jesus, Jesus ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestai essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então vamos nos ungir e vamos pedir a Deus, aos espíritos protetores, que nos elevem, que nos façam pessoas boas, amorosas e felizes. Que Deus nos proteja, que Deus nos alivie, que Deus nos liberte. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Vamos soltar nosso corpo, vamos deixar nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno. Leremos agora o Novo Testamento. Vamos ver
Agora um trecho sobre Jesus, Jesus ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestai essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então vamos nos ungir e vamos pedir a Deus, aos espíritos protetores, que nos elevem, que nos façam pessoas boas, amorosas e felizes. Que Deus nos proteja, que Deus nos alivie, que Deus nos liberte. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Vamos soltar nosso corpo, vamos deixar nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno. Leremos agora o Novo Testamento. Vamos ver agora um trecho sobre Jesus, Jesus ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestai essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então vamos nos ungir e vamos pedir a Deus, aos espíritos protetores, que nos elevem, que nos façam pessoas boas, amorosas e felizes. Que Deus nos proteja, que Deus nos alivie, que Deus nos liberte. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Vamos soltar nosso corpo, vamos deixar nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno. Leremos agora o Novo Testamento. Vamos ver
Agora um trecho sobre Jesus, Jesus ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestai essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então vamos nos ungir e vamos pedir a Deus, aos espíritos protetores, que nos elevem, que nos façam pessoas boas, amorosas e felizes. Que Deus nos proteja, que Deus nos alivie, que Deus nos liberte. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Vamos soltar nosso corpo, vamos deixar nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno. Leremos agora o Novo Testamento. Vamos ver agora um trecho sobre Jesus, Jesus ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestai essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento.